segunda-feira, como combinado, toda segunda e quarta-feira, live no Facebook, live no Instagram, para a gente falar sobre relacionamento, para a gente falar sobre casamento, para a gente falar sobre assuntos que vão trazer para nós a percepção de como ter um relacionamento melhor a cada dia. Como a gente pode desenvolver o nosso relacionamento, como a gente pode fazer com que o nosso casamento seja potencializado, possa ser elevado, possa alcançar o máximo do potencial que nós podemos desenvolver dentro do casamento. É sempre muito bacana quando a gente começa, a gente entra no casamento e a gente descobre um monte de coisa nova e a gente se apaixona pelo casamento, mas depois as coisas começam a ficar um pouco complicadas, às vezes até um pouco monótonas, e a gente precisa encontrar os meios de fazer com que o nosso casamento possa ser melhor a cada dia. E hoje a gente vai falar aqui sobre consciência. Hoje eu vou falar sobre como ter consciência, ou as fases da consciência do ser humano de maneira geral, e como isso afeta no nosso casamento também, o ter ou não ter consciência, né? É engraçado que hoje eu estava no dentista, e duas coisas eu vou falar hoje a respeito do dentista, né? Uma é, eu estava lá no dentista e de repente estava passando um programa da Fátima Bernardes, eu acho, que estava passando hoje de manhã, a hora que eu estava lá no dentista, e aí a secretária estava comentando a respeito, né, do assunto que estava sendo tratado ali. E o que estava sendo tratado era a respeito de casar-se de novo com o mesmo marido, tendo a mulher perdoado uma traição dele. E foi muito interessante, assim, porque a mulher estava dizendo ali no programa que ela perdoou o marido, ela perdoou a traição dele, e a secretária estava perguntando assim, né, falando em voz alta, e ela falando, o que faz uma pessoa, eu queria saber, o que faz uma pessoa trair, o que faz, por que essa mulher perdoou? E eu senti que tinha alguma coisa assim, né, ela estava bem incomodada com aquele assunto, e eu estava ouvindo, ainda faltavam uns minutinhos para eu ser atendido, e aí ela começou a falar isso alto e tal, nossa, mas isso é muito raro, eu não acredito nisso, eu não acredito que isso pode acontecer, não acredito que alguém pode perdoar, não acredito que pode ser assim, que o casamento pode ter sucesso depois de ter uma traição, e como que isso pode acontecer? E aí eu disse para ela, né, eu disse assim, olha, eu sou prova disso, eu passei por isso, a minha esposa me perdoou. Né? Aí ela ficou olhando assim, arregalou os olhos para mim, aí eu olhei para ela, aí falei, é verdade, ela me perdoou, mas e como é que foi isso? Não, ela me perdoou, eu confessei, ela me perdoou, e aí a gente reconstruiu o nosso casamento. Mas foi como isso? Foi de uma hora para outra? Não, claro que não. Há um processo para reconstrução. Ela, mas por que uma pessoa trai, então? Por que um homem trai? Aí eu falei assim, olha, uma pessoa, um homem, uma mulher, pode trair por uma série de aspectos. Alguns aspectos são cegueira, falta de consciência, falta de percepção das consequências desse seu ato, de como agir ali naquele momento em busca, talvez, de um prazer momentâneo, pode causar consequências e dores para essa pessoa e para o seu companheiro, sua companheira, né? Seu marido, sua esposa. Ela ficou olhando assim, eu falei, pois é, isso foi muito doloroso para ela e para mim, mas a gente encontrou meios de superar. E é isso que eu quero falar hoje aqui a respeito da consciência, né? Porque a consciência, entre tantas outras coisas, é o sentido ou a percepção que o ser humano tem sobre o mundo. É a maneira como a gente enxerga o mundo a partir da consciência que a gente tem. Né? Essa parede aqui atrás, ela é branca, por quê? Porque alguém disse para nós passamos a entender que essa parede é branca porque nos deram esse entendimento, nos deram esse conhecimento a respeito disso. Né? A consciência também é o conjunto de ideias, atitudes, crenças que nós temos a respeito de alguma coisa. E quando a gente fala de casamento, a gente também age muito
com consciência ou deixa de fazer algumas coisas por falta dessa consciência, de conhecer aquilo que está ao nosso redor, né? Muitas vezes a gente age no piloto automático, a gente não age pensando no que a gente tem que fazer de fato, a gente simplesmente vai agindo, vai vivendo, né? E às vezes se perde um pouco dentro daquilo que a gente faz. Então eu queria falar sobre 4 fases ou 4 etapas que a gente pode perceber a consciência, né? Em 4 níveis diferentes nessa evolução da consciência. E um dos processos, a primeira parte, é a competência inconsciente. E quando eu falo de competência inconsciente, é você pensar o seguinte: quando você faz alguma coisa sem nem perceber que você está fazendo. É a competência inconsciente. Você é competente, você tem habilidade, você consegue fazer alguma coisa sem nem pensar nessa coisa. Então, por exemplo, uma coisa que é muito comum é a maneira como você escova o dente. Você coloca o creme dental na pasta, você molha a escova e você escova os dentes. Você não pensa de que lado você vai colocar a escova, se você vai começar por cima, por baixo, por dentro ou por fora, pela direita ou pela esquerda. Você simplesmente escova os dentes. Você não para pensar como você vai fazer. A mesma coisa quando a gente toma banho. Cada um de nós tem o seu ritual no banho. Então, você pega o sabonete, tem uns que começam lavando o rosto, outros lavando a cabeça, outros lavando o corpo, outros lavando o pé. Mas a gente não para pensar, não, hoje eu vou começar lavando o rosto. Hoje eu vou começar lavando o pé. A gente simplesmente toma banho. Já está no piloto automático nosso. E essa consciência, ou melhor, essa competência inconsciente, ela serve e ela se manifesta tanto em coisas boas, como também nas coisas ruins. A gente nem percebe que faz alguma coisa constantemente. Sabe, tinha uma pessoa que trabalhava com a gente e era muito engraçado. Toda vez que eu precisava chamar a atenção dela, ou fazer um comentário qualquer a respeito de uma atitude que ela tivesse tido, ou fazer uma correção, ou até uma nova instrução que eu precisava dar a ela, à medida que eu ia falar com ela, ela simplesmente entortava a boca, fazia algo tipo assim. A boca virava de um jeito assim que não dá nem para explicar direito. Ela simplesmente virava a boca e torcia, virava o olho, ela fazia umas expressões assim que era bem engraçado. E a gente nessa hora já percebia que ela não tinha gostado daquilo que a gente estava falando. Então, era bem interessante isso, mas isso é o quê? É uma competência inconsciente. É o que a pessoa não parou para poder pensar e agir de uma maneira que ela pensou. Ela simplesmente faz. Então, isso acontece quando a gente faz uma expressão facial, às vezes quando a gente fala algo por um impulso, e a gente nem pensou e a gente fala, ou a gente é grosseiro com alguém, ou a gente muda o tom de voz. É uma maneira que a gente faz, uma atitude, uma habilidade, de maneira inconsciente, a gente manifesta. Mas a segunda situação é a competência consciente. E eu digo que essa é a fase de crescimento que a gente tem. É a fase de desenvolvimento de uma habilidade. É quando você tem consciência, mas não tem completa, você está desenvolvendo a competência, você faz, mas você faz pensando. Então, você faz assim, eu tenho que fazer isso, assim, por exemplo, quem está aprendendo a dirigir, né? Quando alguém começa a aprender a dirigir, a pessoa faz o quê? Ela fica preocupada com o retrovisor de um lado, o retrovisor do meio, ela fica preocupada com pisar na embreagem, passar a marcha, em frear, em como que ela vai agir. Isso é a competência consciente, é quando a gente se esforça para fazer algo. E às vezes é isso que a gente precisa fazer no nosso casamento também, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho. A gente tem uma nova habilidade que a gente quer desenvolver, que a gente precisa desenvolver, e eu já sei que eu preciso fazer isso, mas eu preciso me esforçar para que aquela habilidade, para que aquela atividade, aquela atitude, ela possa ser feita de maneira adequada.
Então, eu preciso me esforçar nessa competência consciente. Eu ainda não tenho total habilidade, mas eu já tenho consciência que preciso agir dessa maneira. Então, por exemplo, se a esposa reclama com o marido que deixou a toalha molhada em cima da cama, poxa, ele já sabe agora que isso precisa ser mudado. E aí, para ele mudar, ele tem que fazer o quê? Ele tem que, de maneira consciente, se esforçar para fazer com que isso se torne um hábito. E não deixar mais aquela toalha molhada ali, ou a roupa espalhada. Mas é preciso primeiro ter consciência para desenvolver essa habilidade. Depois que a gente desenvolveu, aí a gente vai para aquele outro estágio que a gente falou antes. Então, eu já tenho competência inconsciente. Eu já não deixo mais a toalha naquele lugar, já não deixo mais nem preciso pensar para não deixar ali, eu já deixo em outro lugar. Colocar a roupa suja em determinado lugar, não deixar espalhada. Então, eu consigo já fazer isso melhor. Mas há uma fase, ainda que é o desenvolvimento dessa consciência, que é a incompetência consciente, que é quando eu primeiro tenho a consciência de que algo tem que ser feito, mas eu ainda não tenho essa habilidade, eu ainda não consigo fazer aquilo que eu sei que preciso fazer. Então, muitas pessoas ficam aí entre o 2 e o 3, variando. Fica entre essa de, eu sei que preciso fazer, mas ainda não fiz, ou eu sei que preciso fazer e estou me esforçando para fazer. A gente precisa ter essa consciência de que algo precisa mudar. E a gente também precisa ter o esforço para tornar um hábito essa mudança. Para que a mudança possa acontecer no relacionamento. Para que a gente possa se desenvolver e experimentar coisas melhores. Porque senão a gente fica numa situação em que a gente não sabe o que fazer. E a gente não sabe como ter novos resultados. Ou talvez, nessa fase aí agora, numa incompetência consciente, eu sei o que eu preciso fazer para ter novos resultados, ou melhores resultados. Mas eu não faço. Então, eu preciso ter não só consciência, mas eu preciso ter atitude. E ainda há um quarto estágio, né, que é o estágio mais baixo aí ainda, que é a incompetência inconsciente. Na incompetência inconsciente é aquela fase em que eu nem sei que não sei. Eu nem sei que não sei algo que eu precisaria fazer. Eu preciso desenvolver, ou eu quero melhorar, mas eu nem sei o que fazer ainda para melhorar. Eu não sei como que eu faço para poder alcançar algo de melhor dentro do meu relacionamento, dentro da minha profissão. Eu não sei o que fazer ainda. Então eu fico perdido nessa incompetência inconsciente. Eu não sei como trabalhar. Então, as 4 fases desse processo da consciência, eu não sei, né, incompetência inconsciente, eu não sei o que tenho que fazer, mas quando eu descubro o que eu tenho que fazer, na incompetência consciente, eu descubro o que fazer, mas ainda não sei como fazer isso. E aí eu começo a desenvolver essa habilidade, de me esforçar, e eu vou para a fase 3, que é a competência consciente, que é quando eu me esforço para fazer algo dar certo. Quando eu me esforço para fazer com que aquilo que eu sei que deve ser feito, seja de fato feito e aconteça como tem que acontecer. E aí, quando eu faço isso com mais frequência, quando eu faço isso com muita repetição, isso se torna uma consciência, uma competência inconsciente. Eu faço sem nem pensar no que eu estou fazendo. E aí eu já desenvolvi essa habilidade e eu faço com mais naturalidade. Como eu falei o exemplo do carro, né? Quando a gente está desenvolvendo, aí a gente sabe, então, primeiro, a gente não sabe nada sobre dirigir. Depois a gente começa a ter uma noção prática, uma noção teórica de como o que precisa ser feito, tem que olhar no retrovisor, tem que pisar na embreagem. Mas depois eu vou para outra fase, que é aquilo que eu sei colocar em prática. E aí eu começo a dirigir, mas começo a ter dificuldade de olhar para um lado, olhar para o outro. E à medida que eu tenho horas de direção, dias que eu já dirijo, meses que eu já dirijo, aí a gente dirige com mais tranquilidade, sem nem perceber
que a gente olha no retrovisor, sem nem perceber aquela marcação de fazer uma baliza. A gente já faz isso de maneira inconsciente. Já é uma competência que a gente desenvolve e a gente começa a simplesmente executar e ter os resultados dessa execução. Então, isso acontece também no nosso casamento, nos nossos relacionamentos. Eu, às vezes, não sei o que eu tenho que fazer. Mas, à medida que eu descubro, e como que eu posso descobrir? Eu posso descobrir ouvindo, né, o marido, a esposa, ouvindo o que o outro diz que precisa ser feito. Como melhorar? Né? Principalmente se a gente tem um diálogo e a gente pergunta, olha, o que está acontecendo? Posso melhorar? Tem algo que eu posso fazer? Né? O que você acha que eu posso fazer de diferente? E aí a gente vai desenvolvendo essa consciência do que precisa fazer. Mas mesmo que a gente saiba o que tem que fazer, é preciso o esforço para que o que a gente sabe se torne prática, se torne, de fato, a execução, a habilidade. Né? Então, a gente tem que esforçar. E à medida que a gente se esforça, aquilo que a gente sabe se torna natural, se torna um hábito, e a gente entra nesse também piloto automático dessa nova habilidade que a gente desenvolveu. Quando que isso para? Não para nunca. Né? Então, maneiras que eu estava dizendo, você pode aprender por observação, aprender pelo que o outro está dizendo, por reclamação, né? Quando o outro diz, você devia fazer isso, você devia fazer aquilo, então isso é um alerta de tomar consciência e colocar em prática. Pode ser através do diálogo mesmo, né? Perguntando o que deve ser feito, o que pode fazer. Você pode aprender através de livros, através do conhecimento, da busca desse conhecimento, a partir da observação também de outros casais ou de pessoas que já passaram pelo que você está passando, que já viveram, já venceram aquilo que você está vivendo nesse momento. Então, com isso, a gente consegue potencializar, a gente consegue maximizar o nosso casamento, a gente consegue minimizar as dificuldades e potencializar, maximizar a satisfação, o prazer, a alegria, a harmonia, a paz no nosso casamento. Né? Então, o meu desejo para você essa semana é que você tome consciência daquilo que você tem que fazer, mas que também você, além de tomar consciência, ciência do que você tem que fazer, você execute de maneira prática, de maneira a exercer e ter as habilidades para fazer aquilo que você tem que fazer. Então, às vezes demanda esforço, demanda dedicação, demanda tempo, demanda abrir mão de algo que você queira para você, mas para fazer algo e desenvolver uma habilidade que vai ser bom para o teu relacionamento, para o teu casamento, de maneira geral. Então, à medida que você faz isso, cada dia você vai viver dias melhores. Então, como eu disse, meu desejo é que você tenha consciência e se esforce para viver dias melhores no seu casamento com essa consciência de que, desenvolvendo essas habilidades, você vai, sim, viver dias melhores. Deus te abençoe, tenha uma boa semana, e quarta-feira nós temos mais uma live aqui. Deixa eu ver aqui o que a gente vai falar na quarta-feira. Quarta-feira eu vou falar sobre autorresponsabilidade. Nossa, quarta-feira vai ser massa, é uma coisa que eu tenho descoberto, que eu tenho encontrado, e que está ligado nesse processo da consciência competente, da consciência, da competência inconsciente que a gente precisa desenvolver. Vai ser bem bacana. Então, quarta-feira, você está convidado. Marca outras pessoas que você acha que precisa ouvir isso que a gente disse aqui hoje. Marca alguém aí nos comentários. Talvez teu marido, tua esposa, talvez um casal amigo, para poder desenvolver e compartilhar esse conhecimento com outros, tá bom? Deus te abençoe e até a próxima.